O medo pode ser fascinante e atraente, e isso é histórico. Se você entrou no castelo da Lady Vamp por sua própria vontade, receba as minhas boas-vindas. Eu sou a Débora Lady Vamp, escritora apaixonada por vampiros, mitologia, subcultura gótica e arte. E você acabou de entrar no salão do gramofone do meu castelo, onde falo sobre música e às vezes a gente fala também sobre literatura. Caso você tenha interesse, você pode explorar as demais alas do meu castelo, como a cripta, onde eu falo sobre literatura, subcultura gótica e vários assuntos aleatórios relacionados, enquanto cuido da minha beleza sempre às quintas-feiras. Ou talvez você atravesse uma passagem secreta e acabe caindo na sala onde eu falo sobre produções audiovisuais, cinema e séries, sempre na última sexta-feira de cada mês. Ou ainda você talvez prefira a minha biblioteca, onde eu faço vídeos longos com leituras comentadas de livros toda sexta-feira a cada 15 dias. Em breve, a Torre do Campanário estará aberta para membros, então fique ligado para não perder nenhuma notificação. No início do século XIX, a Europa vivia o romantismo, uma época fascinada pelo sobrenatural, o demoníaco e o gênio incompreendido. Os monstros, como o vampiro de John Polidori, passam a ser vistos como um ser perigoso e, ao mesmo tempo, sedutor, e começam a transformar as lendas vigentes do século XVIII em algo deslumbrante e irresistível. E é nesse contexto que surge Niccolo Paganini, um violinista extremamente habilidoso e brilhante, que foi arquiteto de uma marca pessoal em uma época em que o medo vendia livros e ingressos para a ópera. Aliás, uma ópera que foi muito sucesso na época foi Der Vampir, inspirada no livro O Vampiro de John Polidori, que eu estou para fazer vídeo específico sobre as duas obras, tanto a ópera quanto o livro, aqui no Salão do Gramofone do Castelo. E falando sobre Paganini, primeiro a lenda começou com um choque cultural entre o talento inalcançável do músico e a falta de explicações científicas para o público médio do século XIX. Paganini tinha um virtuosismo inexplicável. Ele tocava até 12 notas por segundo e dominava técnicas como o pizzicato de mão esquerda, que é quando o músico belisca as cordas com alguns dedos da mão esquerda, geralmente o terceiro e o quarto, enquanto os outros dedos continuam pressionando as notas na escala. As passagens consideradas impossíveis no violino, com efeitos que ninguém entendia como eram feitos, além de apresentações intensas e quase hipnóticas em uma época sem gravações, sem tecnologia de autotune, fizeram o público da época acreditar que só podia se tratar de uma obra de intervenção demoníaca. Então, em 1828, durante um concerto em Viena, um espectador afirmou ter visto o próprio diabo guiando o arco do violino de Paganini. Depois surgiu um boato de que Paganini teria assassinado uma mulher e usado suas entranhas como cordas para o seu violino, aprisionando sua alma no instrumento. Enquanto isso, Paganini não dizia nada, só deixava a lenda crescer. Além disso, a sua aparência acabou contribuindo para o aumento desses boatos, porque ele era extremamente magro e pálido. Ele foi bastante esperto em perceber que a curiosidade do público devido às lendas sobre sua pessoa
atraía e vendia ingressos. Ele usava roupas escuras, se comportava de modo excêntrico e expunha ainda mais a sua habilidade técnica. Resultado: o público realmente começou a acreditar que ele tinha feito um pacto com o diabo. A estética sombria começou a ser utilizada deliberadamente para chocar o público. Ele adotou o figurino todo preto, muitas vezes com roupas gastas que acentuavam ali a sua figura esquelética e pálida devido à síndrome de Marfan, que lhe conferia dedos e articulações excepcionalmente longos e flexíveis, permitindo técnicas inigualáveis, como a execução de 3/8 com uma só mão. Ele chegou a adotar a entrada do vilão. Ele chegava às cidades com carruagens pretas, puxadas por cavalos pretos, alimentando o mistério antes mesmo dele subir aos palcos. A adoção do marketing pelo silêncio também trouxe uma aura a mais para sua estética. Sempre que ele era questionado sobre o pacto, ele raramente negava de forma enfática e nunca desmentia de forma clara. Em vez disso, usava cartazes de concertos com sombras e olhares estranhos, aproveitando os boatos e comentários para lotar as apresentações, transformando o medo em curiosidade. O resultado disso? Turnês lotadas, fama internacional e uma aura mítica que permanece até hoje. Ele transformou o artista em algo mais do que humano, um ser entre o mundo real e o sobrenatural. O sucesso de Paganini dependia diretamente do ambiente cultural do romantismo, que estava obcecado pelo horror gótico e pelo sublime. Ele encarnava o ideal do artista solitário, atormentado e genial, muito comum na literatura da época, sendo perfeitamente o herói byroniano. Seu marketing foi tão eficiente que em 1840, em seu leito de morte em Nice, Paganini recusou a extrema-unção de um padre, alegando que ainda não estava morrendo. O padre interpretou isso como uma prova final da sua ligação com o oculto. Devido à sua fama e à recusa dos sacramentos, o bispo de Nice proibiu seu sepultamento em solo sagrado. Seu corpo foi embalsamado e passou 3 décadas viajando. Chegou a ser deixado em um porão em uma fábrica de óleo e até mesmo numa ilha deserta. Somente em 1876, 36 anos após a sua morte, graças ao apelo de seu filho ao Papa Gregório XVI, Paganini foi finalmente sepultado em um cemitério cristão em Parma. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E ajude o canal a crescer cada vez mais. Cerca de 100 anos depois, já no século XX, na década de 1970, o medo da Guerra Fria acabou por popularizar conceitos como satanismo e juventude rebelde, lotando ali cinemas e shows de rock. Nesse ínterim, percebendo que o medo vende, de acordo com a biografia de Ozzy Osbourne, a banda Black Sabbath observou que do outro lado do local onde eles iriam fazer um show, antes mesmo de se chamar Black Sabbath, havia um cinema com um filme de terror em cartaz e tinha uma fila enorme para entrar. A ideia do fascínio pela estética do medo tomou forma e no dia 13 de fevereiro de 1970, uma sexta-feira 13, a banda lança seu primeiro álbum, intitulado Black Sabbath, que incorpora temas sombrios como a morte, o ocultismo e a paranoia. Na década de 1980, ressurge a literatura gótica, em parceria direta com as subculturas, em especial a subcultura gótica. O fascínio pelo medo e a metáfora das criaturas e monstros para críticas sociais vão conquistar a estética dos cinemas e da literatura contemporânea, com os vampiros dominando novamente as telas dos cinemas e os livros, é claro. Ozzy Osbourne encara o príncipe das trevas e assume a estética satânica, muitas vezes simbólica, e traz o choque como estratégia ao morder um morcego no palco. Aliás, eu quero fazer um adendo.
Segundo o próprio Ozzy, ele tinha o costume de arrancar cabeças de morcegos de borracha no seu show, que o público jogava no palco para as apresentações. Era uma forma de demarcar sua estética sombria, mas um dia uma pessoa desconhecida jogou um morcego morto de verdade. E como ele estava muito bêbado na hora do show, ele fez a mesma coisa que ele fazia sempre com os morcegos de borracha. Quando ele se deu conta do que tinha acontecido, ele foi levado às pressas para um hospital, inclusive para tomar a vacina antirrábica. De qualquer forma, o momento ficou marcado como um dos momentos mais icônicos da história do rock, e Ozzy passou a ser ainda mais reverenciado como o príncipe das trevas. As letras das músicas do Black Sabbath se inserem com imagens infernais, o que gerava medo e, ao mesmo tempo, uma enorme atenção midiática. Diferente de Paganini, Ozzy tinha a mídia de massa, onde seus escândalos viravam manchetes e as críticas morais aumentavam a curiosidade. É aí que o público jovem se sentia ainda mais atraído pelo proibido. Aqui, quanto mais polêmica, mais visibilidade. Só que Ozzy não era apenas assustador, ele também era carismático, humano e também vulnerável, o que criou identificação e admiração imediata. Enquanto Paganini viveu a era do romantismo e da literatura gótica, Ozzy Osbourne acabou furando a bolha do rock e se tornando um ícone da cultura pop e da mídia. Ainda que seu gênero musical fosse bem diferente do que a maioria das pessoas consumia, a estratégia de Paganini estava em torno do mistério e do rumor, enquanto a de Ozzy girava em torno do choque e da exposição. A imagem de Paganini era demoníaca e elegante, como os vampiros aristocratas dos livros, enquanto a imagem de Ozzy trazia o caos e a rebeldia como pilares. O ponto central desses dois artistas era: o público não está interessado apenas em arte, mas também numa experiência. O medo controlado gera fascínio, ativando 3 coisas importantes: a curiosidade, a transgressão e o desejo. Paganini e Ozzy fizeram basicamente a mesma coisa, separados por mais de um século. Transformaram a si mesmos em lenda, misturaram a arte com o mito e usaram o medo como um convite. Eles venderam não somente música, mas a sensação de estar diante de algo proibido, mas extremamente desejado. E você, já conhecia a história do grande Niccolo Paganini? E sobre Ozzy, o que você acha do medo como um convite fascinante para aquilo que é mais proibido? Se você quiser saber mais curiosidades sobre música, literatura, sobre cultura gótica, vampiros, etc., toda terça-feira a gente vai abrir aqui o Salão do Gramofone no Castelo da Lady Van. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar o castelo a crescer. E se você quiser ajudar um pouco mais, considere fazer suas compras na Amazon usando o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Você pode clicar no link e fazer suas compras na Amazon normalmente, não vai gerar nenhum custo adicional para você, apenas uma pequena comissão para o canal. E você também pode clicar no link que vai te levar diretamente para a compra do livro do Ozzy. Se você também quiser presentear o canal, vou deixar também o link da minha wishlist para você deixar o nosso castelo ainda mais bonito. Obrigada pela companhia, um beijo e apague a luz. Ainda estás aí, é?